Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar os receptores elétricos. Vocês podem acompanhar no livro 11, das páginas 27 a 30. Esta é uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. Então, o que seria um receptor elétrico? É todo dispositivo que vai consumir energia elétrica e vai transformar em algum outro tipo de energia que não seja exclusivamente energia térmica. Os aparelhos que fazem o consumo de energia elétrica para transformar em térmica, nós chamamos de resistores. Os demais vão ter sim uma parcela de sua energia transformada em energia térmica, mas esse não seria o propósito deles. Então, os demais nós vamos chamar de receptores elétricos. Importante a gente entender o seguinte, que nenhum receptor é um receptor ideal, ou seja, nenhum desses dispositivos consegue transformar totalmente a energia elétrica que ele consome em energia útil, né, para cumprir o propósito dele. Então, portanto, a gente não vai nunca conseguir um dispositivo com rendimento de 100%. Porque sempre nós vamos ter uma parte desse consumo de energia que vai acabar sendo transformada em energia térmica, né? Em alguns outros tipos de energia, como ruídos também, né? Então, essa dissipação de energia é inevitável. Então, a gente pode representar um receptor como sendo um dispositivo que recebe a energia elétrica, uma parte dessa energia é transformada em energia não elétrica útil e uma outra parte é dissipada na forma geralmente de calor e ruídos. Para representar um receptor, nós vamos utilizar um esquema muito semelhante ao que nós estávamos utilizando para os geradores. Só que a gente vai tomar o cuidado de representar a corrente elétrica, quando for um receptor, indo do lado do que seria o maior potencial para o menor potencial. Porque, ao contrário dos geradores, que estariam fornecendo ali uma elevação no potencial, os receptores acabam consumindo a energia. Então, eles significam que estão fazendo o potencial diminuir, né? Eles representam uma queda de potencial. Então, quando nós formos indicar o sentido da corrente elétrica passando por um receptor, ele precisa estar sempre mostrando essa corrente indo do maior para o menor potencial, simbolizando essa queda no potencial. Nós vamos ver que a letra E' é utilizada para representar a força contra-eletromotriz, que também nós podemos denominar de consumo de DDP útil, ou seja, é aquela quantidade de volts que vai ser consumida efetivamente para realizar o trabalho útil. Nós vamos denominar de U o consumo real. Então, tudo de energia, né, a quantidade de volts, tudo que esse receptor vai consumir, tanto no trabalho útil, como também na dissipação de energia. O R' é a resistência interna e o I é a corrente elétrica. Então, a equação do receptor, quando a gente for calcular o nosso U, nós vamos precisar somar tanto o consumo útil quanto o consumo que acaba sendo transformado em energia térmica, que é o termo ali R vezes I na nossa equação. Nós vemos que, novamente, temos uma equação do primeiro grau relacionando a diferença de potencial total com a corrente elétrica. Então, nós podemos fazer o gráfico representando, né, a DDP em função da corrente. Vemos que para o valor de corrente igual a zero, o valor dessa voltagem é o valor útil dele, né? Aquele que ele gasta para fazer o trabalho útil. E à medida em que a corrente elétrica vai aumentando,
nós observamos que o consumo total também vai aumentando, porque o aquecimento vai aumentando quando a corrente aumenta. Então, aquela parcela de energia consumida no aquecimento vai crescendo com o aumento da corrente elétrica. A partir do gráfico de DDP em função de corrente, nós podemos calcular a potência. E no caso aqui, né, nós vemos que esse gráfico ele vai formar ali a área, né, sob ele vai formar um trapézio. E nós podemos dividir esse trapézio em duas partes. Então, a parte de baixo, que é um retângulo, esse retângulo azul, então a área, né, sob essa parte aí, vai representar a potência útil, que nada mais é a DDP útil vezes a corrente. E a parte destacada ali acima, né, o triângulo cor de laranja, corresponde à parcela de potência dissipada. E somando então a potência útil com a dissipada, nós temos a potência total, ou seja, o gasto total de energia por unidade de tempo desse receptor. Para calcular o rendimento, nós, como sempre, né, vamos utilizar a parte útil dividida pela parte total. Então, assim, podemos utilizar o valor da potência útil pelo valor da potência total, ou também podemos fazer a divisão ali da DDP útil dividida pela DDP total. Então, lembrando que nos receptores, nós utilizamos a letra U para representar o consumo total de energia do aparelho. E agora nós temos aqui esses três quadrinhos que resumem o que nós estudamos dos resistores, geradores e receptores. E colocando assim um ao lado do outro, a gente consegue fazer uma boa comparação entre eles. Então, nós estudamos inicialmente os resistores e quando nós calculávamos o U, no caso deles, esse U representava a DDP dissipada no resistor, né? Que pela lei de Ohm era dada como a resistência vezes a corrente elétrica. E no caso dos geradores, quando nós fomos calcular o U, ele representava a diferença de potencial que era efetivamente fornecida pelo gerador para o circuito. Então, enquanto que no resistor o U é a diferença de potencial dissipada em energia térmica, já nos geradores, esse U é a diferença de potencial gerada, né, fornecida efetivamente, né, fornecida para o nosso circuito. E no caso dos receptores, esse U corresponde à diferença de potencial efetivamente consumida, o total de consumo do receptor. Então, no primeiro caso dos resistores, a DDP em função da corrente era aquele gráfico, né, uma reta ali. Para o caso, é importante a gente lembrar que para o caso do resistor ôhmico, né? Então, esse comportamento é o do resistor ôhmico. Então, para a corrente nula, a gente não tinha nenhuma dissipação de energia. Então, o valor era zero para o U também. Já no caso dos geradores, a gente fazia o gráfico, então, né, da DDP que seria gerada, fornecida ao circuito em função da corrente, e a gente via que à medida em que a corrente aumentava, essa DDP fornecida ia diminuindo. Por quê? Porque uma grande parcela da DDP acabava sendo convertida em energia térmica, né, ou dissipada, né? Então, a DDP útil diminuía com o aumento da corrente, até que se chegava a um valor de corrente excessivamente alto, que a gente denomina de corrente de curto-circuito, no qual a gente não tinha nenhuma DDP fornecida ao circuito, nenhuma DDP útil. Toda a DDP do gerador acabava sendo dissipada em energia térmica. E para os receptores, a DDP aqui mostrada no gráfico é aquela total, né, consumida para fazer o trabalho útil e também o inútil, né? Então essa DDP, que é aquilo que o nosso receptor consome,
é o total de energia consumida. E a gente vê ali o gráfico, né, dessa DDP em função da corrente e vemos que para valor de corrente igual a zero, ou próximo ali de zero, o que a gente teria era um consumo útil mesmo, né? Só para o que o nosso receptor deveria fazer. Mas à medida em que essa corrente aumenta, o aquecimento também aumenta, e aí a DDP total consumida vai ficando cada vez maior. Então, essa é uma boa comparação aí, né, para a gente não confundir o que significa o U em cada um desses dispositivos. Aí também coloquei como a gente calcula a potência de cada um. Então, potência para os resistores, nós podemos calcular ou como a resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado, ou como a DDP ao quadrado dividido pela resistência. Já no caso dos nossos geradores, a potência útil será a total menos a dissipada, e aí nós, né, fazemos ali a substituição, lembrando que potência elétrica, né, no caso geral que vale para todos os dispositivos, nada mais é que a DDP vezes a corrente. Então aqui no nosso gerador, a potência útil será a DDP útil vezes a corrente, a potência total será aquele valor total de DDP do nosso gerador vezes a corrente. E a dissipada é aquela que a gente já viu, né, a maneira de calcular nos resistores. E no caso do nosso receptor, a mesma coisa, né? A potência total vai ser calculada com a DDP total vezes a corrente, e a potência útil vai ser dada por aquele E', que é o consumo útil, né, de DDP, vezes a corrente. E a dissipada sempre vai ser calculada da maneira que a gente viu ali nos resistores, porque essa potência dissipada é potência dissipada pela resistência interna, ou do gerador ou do receptor. E o rendimento sempre vai ser a parte útil dividido pela total. Então, aqui no caso do gerador, o nosso U representa essa parte útil. Por isso que vai ser o U dividido pelo Ezinho, que seria a DDP total fornecida. Mas no caso dos receptores, o que a gente tem como útil é o E', né? E o nosso U é o total de consumo. Por isso que a gente calcula ali dividindo o E' pelo U, quando nós queremos saber o rendimento dos receptores.